Fala galera! Tá começando agora o episódio 7 da playlist Literatura na Rua, aqui do canal Caroneiros de Fortaleza. No episódio de hoje eu vou contar para vocês sobre a história de um casal pertencente à burguesia portuguesa. Nós estamos aguardando aqui o sinal abrir, tá? A gente está seguindo aqui no sentido Praia do Futuro, aqui em Fortaleza, mais ou menos ali pelo bairro Dunas. Aqui à esquerda tem a Portugália, que é uma padaria, né? Muito sofisticada, muito variada, tem muitas opções aí, beleza? E aqui à direita tem a rua Sebastião de Abreu, que vai para o Iguatemi, Shopping Center Iguatemi. Pessoal, vou falar para vocês de uma obra de Eça de Queiroz, onde a personagem Luísa, né, ela é a protagonista central da história. E ela é caracterizada pelo temperamento romântico, mas também pela vida fútil, né? Pela vida ociosa. E essas características fazem dela uma pessoa frágil, né? Que na ausência do marido, ela enveredou aí nas artimanhas amorosas do primo dela, né? Que é o Basílio. E essa obra de Eça de Queiroz, o título dela é O Primo Basílio. Eu vou contar aí para vocês, beleza? Aqui a gente está na rua Padre Antônio Tomás, no bairro Dunas. Porque esse bairro é literalmente cercado aí por dunas. Dunas da Praia do Futuro, né? Do Mangue aí também, do Rio Cocó. O livro é narrado inicialmente apresentando uma típica família burguesa de Lisboa, lá de Portugal, né? Eça de Queiroz era um português. Então a trama se passa em Lisboa, tá? Em Portugal. Aí, num dia de domingo, após o almoço, o casal Jorge e Luísa, eles estão na sala de jantar, né? Fazendo leituras. Lendo, né? Aí o marido, né, o Jorge, ele fecha o livro, né, e fica pensando, muito aborrecido, sobre uma viagem de trabalho que ele vai fazer para uma região lá de Portugal. Era a primeira vez que ele se separava de Luísa, né, que ele ia fazer essa viagem a trabalho. Aí logo depois, o Eça de Queiroz, que é o autor, ele descreve, né, como era a vida do casamento deles, né? O caminhãozinho parou aí, não sei por que cargas d'água. Talvez vai descarregar alguma coisa aí, né? O caminhão da Naturágua. Aí liberou aqui o trânsito. Aí a Luísa, que era a esposa, folheando lá um jornal, ela lê a notícia da chegada do seu primo Basílio a Lisboa. E a viagem do Jorge, né, o marido dela, para o interior, deixava Luísa muito entediada. E a chegada de Basílio, o primo que foi o primeiro amor da vida dela, né, e que abandonou ela na juventude, constitui um clima propício para um envolvimento, né, entre os dois.
Aí o Basílio, que no pensamento da Luísa estava no Brasil, né? Porque no passado ele tinha viajado aqui para o Brasil, estava arruinado, né? Aí o Basílio volta para lá, para Lisboa. Ele volta rico, né? Mas também muito snob, muito prepotente. Aí Basílio reencontra a prima Luísa e passa a cortejá-la, né? A fim de ter com ela uma aventura amorosa, só que daquelas aventuras inconsequentes, porque o Basílio era mesmo aquele tipo cafajeste, né? Pessoal, nós estamos aqui trafegando por uma região que é a região de dunas, tá? Esse asfalto aqui é asfalto sobre dunas. Tem prédios, né, moradias nessa região aqui que dá para a Praia do Futuro, tá? Aí o Basílio tinha esse desejo de cortejar, né, de ter uma aventura aí com a Luísa, enquanto o Jorge, né, o marido dela, viajou para o interior de Portugal, mas o objetivo dele era simplesmente passar o tempo, né, tirar aquele tédio da permanência dele em Lisboa, onde ele teria de ficar por algum tempo. Aí Luísa, ela deixou-se levar pelas conversas do primo, né, sobre as seduções da vida aventureira. Aí após uma ida a uma região nos arredores de Lisboa, Basílio resolveu alugar um lugar, né, uma casa, para que eles pudessem estar mais à vontade, né? Ah, pessoal, não sei se dá para vocês verem, ó, ali no fundo o mar, tá? Da Praia do Futuro. Não sei se dá para ver aí. Mas ali na frente tem o mar da Praia do Futuro. Nós estamos descendo já aqui essa região de dunas para chegar na Avenida Zezé Diogo da Praia do Futuro. Aí a ideia do Basílio era alugar essa casa, né, para fazer o chamado Ninho de Amor. Do mesmo jeito que a Luísa apreciava nos romances que ela lia, né? E isso deixa a Luísa extremamente animada. Ela já começou a se imaginar em um lugar ricamente decorado, né? Sofisticado, sensual. E nem mesmo o endereço, que sinalizava uma região assim pobre da cidade, lhe tirava da imaginação o seu paraíso, né? O seu ninho de amor. Aí, ao chegar no local, ela teve uma decepção, né? Pelo local, que não era aquilo que ela imaginava. Aí, para compensar essa decepção do lugar, o Basílio seduz Luísa com novos carinhos, né? Fazendo ela esquecer aquele lugar arruinado, né, em que eles estavam, que não era um lugar que ela desejava. Pessoal, aqui nós estamos já na Praia do Futuro. Eu vou entrar aqui à esquerda, na rua Zezé Diogo. Aqui reto, ó, ali é a barraca de praia já, tá? Só que eu tô dobrando aqui à esquerda, que eu não vou lá pra praia não. Aí, com o passar dos dias, né, e das novidades dos primeiros encontros, Basílio vai se tornando cada vez mais rude, né, grosseiro com a Luísa. Aí isso fez ela comparar ele com o Jorge, né, o marido dela, que era tão atencioso com ela, gentil com ela, né? Aí um certo dia ela se atrasou, né, para chegar lá no ninho de amor dela, Luísa, e do primo Basílio, né? Aí quando ela chegou lá, já estava atrasada, não encontrou mais ele. Ele talvez tenha se chateado, né, com o atraso da Luísa e foi embora, não esperou por ela. Aí ela fica irritada, né, voltou para casa, e ao encontrar a casa dela
ainda desarrumada, né, em desordem, ela desconta toda a sua raiva do primo Basílio na empregada Juliana. Aí Juliana, muito ofendida, né, por essa raiva da patroa, né, a Luísa, ela diz para a patroa que tem uma carta escrita por ela para o amante, Basílio. E aí a Luísa conta pro Basílio, né, pro primo, que a Juliana, a empregada, está chantageando ela com essas cartas, né, de mostrar a carta para o marido Jorge, que está viajando. Aí, ouvindo os conselhos de um amigo, né, de nome Reinaldo, Basílio foi embora de Lisboa. Depois que a Luísa, muito ofendida, né, recusou a ajuda financeira para calar a boca da empregada, né, Juliana. Ele ia pagar a Juliana, né, para ficar calada, não dizer nada, e Luísa ficou muito ofendida com isso. Aí, sem outra opção, Luísa começou a fazer os serviços domésticos, que era o serviço da Juliana. Ela começou a fazer o serviço da Juliana. Começou a fazer os serviços domésticos e dar presentes para a Juliana. E a Juliana se comportando como a dona da casa, né? Ou seja, os papéis começaram a se inverter. Aí essa situação ficou cada vez mais humilhante para a Luísa. Humilhante e também perigosa, né? Aí ela começou a se desesperar com a situação, recorreu a um amigo da família, o Sebastião. E o Sebastião, com a ajuda de um amigo dele, um policial, começou a intimidar a empregada, a Juliana. E eles conseguiram resgatar as cartas, né, que Juliana tinha, que era a arma que ela tinha para ameaçar a Luísa. Aí eles começaram a dizer para Juliana, que estava com as cartas, que ela estava fazendo chantagem, que chantagem é crime e que ela iria para a cadeia. Aí a Juliana teve um acesso aí de raiva, né, com tudo isso que estava se passando. Ela já tinha problemas cardíacos e a Juliana, a empregada, morreu, né, de um colapso nervoso. Aí, diante de toda essa tensão sofrida, Luísa acaba por ter assim cair doente, né, uma febre nervosa. Aí, durante esse período, chega uma carta de Basílio para ela, Luísa. Só que Jorge já tinha voltado do interior, né? Aí ele achou estranho uma carta de outro país, né? Porque o Basílio tinha ido embora de Portugal. Ele achou estranho uma carta de outro país endereçada para Luísa. E o Jorge resolveu abrir a carta. E aí descobre o adultério, né, de Luísa. Aí, quando Luísa melhora dessa febre nervosa, Jorge mostrou para ela, né, a carta e exigiu dela explicações. Aí Luísa tem uma recaída. Voltou aquela febre, né, ficar doente. Mas uma febre mais intensa. Intensa e estava matando Luísa, né, uma febre assim meio que fatal. Aí Jorge, ao pé da cama, já desesperado, garante para ela, Luísa, né, que perdoa ela. Que não se falaria mais nesse assunto, nesse caso e tal. Mas, mesmo assim, Luísa morre. A última cena do romance, né, revela a maior e mais fina ironia dessa obra. Basílio retorna a Lisboa, né? E ao procurar Luísa em sua casa, ele descobre que ela morreu. Aí o fato
desperta apenas um silêncio resignado e um comentário infeliz que ele fez para o amigo Reinaldo. Quando ele percebe que ia ficar em Lisboa sem ninguém, né? Sem a Luísa, porque ela tinha morrido, ele faz um comentário: se eu soubesse, eu tinha trazido a Alfonsina. A Alfonsina era uma amante dele lá de Paris, né? Da França. Então o primo Basílio se mostra aí um tremendo mau caráter, né? Um tremendo cafajeste que nem se compadece com a morte de Luísa. Ele disse: eu vim pra cá e ficar sozinho aqui, sem mulher, se eu soubesse, tinha trazido a Alfonsina. Então é um papel aí revelador do mau caráter do primo Basílio, beleza? Se você gostou aí do episódio, deixa o seu like, se inscreve no canal. Nós estamos aqui já na região do porto do Mucuripe, tá aí os caminhões, né, que são abastecidos com combustível, desembarcado aqui no porto do Mucuripe. Para situar vocês, deixa o seu like. Muito obrigado por assistir e até o próximo episódio. Fui!